Oi Mary Kays, meu nome é Débora Aita, diretora nacional de vendas da Mary Kay, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um negócio independente, tanto com as vendas como na carreira, porque a Mary Kay, ela nos possibilita duas vias de ganho. Na relação com vendas, como ter um negócio lucrativo e que eu possa viver e não sobreviver com o lucro das vendas. E na carreira, como liderar? Eu sei que tem bastante medo. Ainda mais pra gente que não foi treinada, educada a ser empreendedor. Então, quando a gente entra no negócio, nós temos que aprender muitas coisas que a gente nem tinha ideia. Bom, eu vou contar o que eu fiz nas vendas. Inclusive, vocês podem acompanhar, vou dar dicas de vendas em outro vídeo e também dica de financeiro, de organização financeira, que é muito importante para o nosso negócio dar certo. E aí é que tá. Quando nós trabalhamos em outro lugar, já está pré-definido quanto a gente vai ganhar, quais as tarefas a fazer, e aí a gente já não está perdido, começa o trabalho, enfim. E na Mary Kay não. Na Mary Kay a gente tem que aprender muitas coisas. O que a gente vai trabalhar, a gente tem que definir o que a gente quer ganhar. Nós não somos mais aquela operária que faz aquele papel, não. Nós temos que trabalhar na área financeira, nós temos que trabalhar na área operacional, a gente tem que trabalhar na rua, na atividade, nós somos a nossa funcionária, a nossa tesoureira, a nossa contabilista, nós somos a nossa própria chefe. E aí é que dá aquela confusão e a gente se perde no meio do caminho. Não se preocupa, porque eu também já passei por isso, já me perdi, e ainda bem que a Mary Kay hoje disponibiliza vários vídeos, as diretoras dão treinamento, as nacionais, assim como eu, fazem vídeos, tudo, treinamentos em retiro, tudo para poder te ajudar. E hoje também a gente tem, é claro, a companhia da Mimi, que não tem boca para nada e vai estar aqui com a gente nos ajudando nas dicas. Vamos lá, vamos começar com as vendas. As vendas, eu vejo muita gente se perdendo na relação com o lucro, né? Então, esse entendimento de como que eu vou trabalhar com o meu lucro, quanto eu vou ganhar na Mary Kay, tudo isso, primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual o valor que eu quero alcançar, porque diferente dos outros lugares, quem define é tu. Então, primeira coisa, qual o valor eu quero que a Mary Kay agregue na minha renda, ou se é a única renda, qual valor eu preciso para o meu dia a dia, para o meu mês, a tua sobrevivência, mentira, para a tua vivência, para te viver bem. Quanto tu quer ganhar? Aí é que muda tudo, porque a partir daí tu vai seguir os indicadores da empresa, o quanto você tem que trabalhar no mês. Simples, muito fácil. Eu tenho que ter uma lucratividade de R$2.000, eu tenho que fazer o multiplicador do meu pedido para saber qual o volume de vendas. Por exemplo, para ganhar R$2.000, eu tenho que fazer uma venda em média de 5.000. 5.000 eu pego o meu mês, que é dentro do mês, e eu vou dividir por semana. Vocês já ouviram isso, com certeza, das suas diretoras, mas é bom a gente fixar esse pensamento, porque é assim que a gente consegue ter um negócio independente. E também dividir por dias. E dentro desses dias, definir 6 coisas importantes de Mary Kay para fazer, porque senão, gente, é muito fácil ficar em casa. A nossa casa, por mais às vezes desconfortável que seja aquele sofazinho que já está com o sabe, estofadozinho durinho, por mais desconfortável às vezes que seja, ela ainda é a nossa casa e dá uma vontade muito grande de estar ali, de ficar ali. Chove, eu já não vou. Tô na TPM, eu já não vou. Sol demais, calor demais, eu já não vou trabalhar. Então essa é a grande questão, a gente aprender a ser dona do nosso negócio, abrir ele todos os dias. Vocês já imaginaram uma padaria se não abrir porque naquele dia tem muito sol, se naquele dia tem muita chuva, se naquele dia eu não estou bem emocionalmente? Eu não tenho esse privilégio. O nosso negócio, claro, ele nos dá muita liberdade, mas também a gente tem que ter responsabilidade e saber que eu preciso abrir o meu negócio, que eu preciso ser mais forte que as nossas próprias desculpas. Então, tu tem que ter uma regrinha, uma rotina, 6 coisas mais importantes por dia de Mary Kay dentro dessa tua meta. Voltando, eu vou fazer isso no primeiro mês, eu vou vender R$5.000 no mês, então eu vou dividir em 4, dá R$1.250 por semana, vou dividir em 5, se é os dias que tu pode trabalhar, se tu pode 3, divide em 3 e faz um pouco mais. Enfim, eu chego ali no valor de R$200, R$250 por dia. Eu tenho que agendar. E muita gente não coloca um dia de agendamento. Coloca o dia, aquele dia que tu senta e vai agendar. Eu gosto muito da sexta e do sábado.
porque daí segunda-feira eu já sei tudo que eu tenho que fazer durante a semana e já saio motivada e já fico até tranquila porque a minha meta vai ser alcançada, vai ser atingida e saio motivada. Então define o dia do teu agendamento, depois do que tu planejou tudo, começa a ligar para as tuas clientes e atendê-las. Isso nas vendas. Tu consegue fazer um balanço durante a semana. Se sobrou, beleza, bacana, trabalha um pouquinho a mais. Se faltou, joga para outra semana. E tu começa a ter uma organização de agenda, que é o que mais tem desafio no nosso negócio. Só que o que acontece? Se eu preciso vender R$2.000 e de lucro, 5.000 aliás, eu vou fazer isso no primeiro mês, mas eu vou parcelar as vendas. Será que esse lucro vai vir no primeiro momento? Não, não vai vir. Será que vai fechar a conta? Não vai fechar. Por isso que a gente tem que ter constância, continuar no próximo mês fazendo todo esse trabalho de planejamento e de agenda e depois no outro mês para quando o lucro, a parcela de um pedido, uma venda, se juntar com a outra, se tu ter 3 meses de constância, tu consegue então alcançar. Então, gente, a partir de hoje, tu senta, tu planeja quanto tu quer colocar de renda na tua vida com um negócio Mary Kay e saiba que esse projeto vai depender muito da tua velocidade, mas leva uma média de 3 meses, porque tu precisa ter essa constância. Inclusive falei sobre a constância em outros vídeos, acompanha lá. Se tu tendo essa constância, tu chega numa lucratividade. O lucro tuas vendas parceladas, porque a gente faz isso, a gente parcela, ele vai se acumular, concorda comigo? O primeiro pedido tu vendeu, vai vender parcelado, vai ficar o teu lucro parcelado. O segundo pedido, tu vendeu parcelado, o teu lucro vai ficar parcelado, mas vai se unir com outro. O terceiro pedido, até que vai conseguir juntar todas as parcelas e tu ter uma lucratividade. Então assim a gente consegue ter um negócio independente. E aí, gente, tem gente que diz assim, mas eu não tenho cartão, eu não tenho limite, eu não tenho esse poder aquisitivo, mas eu não quero carreira, só quero ficar nas vendas. Não tem problema, mas você já pensou que a Mary Kay te dá a segunda via de ganho, que é o bônus sobre as tuas diretas, sobre as tuas consultoras? Eu já vi muita consultora não ter o limite para fazer um pedido, mas iniciar pessoas, dar oportunidade para as outras pessoas e com própria renda que traz, a Mary Kay te paga das tuas iniciadas, fazer o seu pedido. Então, para mim, não tem desculpa, tu pode começar com um pedido de 300 pontos, mas se tu dá a oportunidade, tu pode ganhar aqueles bônus, somar o teu limite do cartão que é baixo e fazer pedidos maiores gradativamente. Então, de repente, tu não quer seguir a carreira, mas tu pode dar oportunidade, porque eu tenho certeza que com o atendimento com as tuas clientes, tu vai encontrar muitas pessoas que estão precisando entrar na Mary Kay. Oi, Mimi, peraí que a Mimi falou alguma coisa. Ela fala, não tem boca pra nada, mas comigo ela fala de vez em quando, né? Entendi. Ela disse que não gosta de dar oportunidade porque ela tem medo de perder a cliente, perder aquela lucratividade. Ai, Mimi, tu acredita que eu já escutei isso, que tem consultora que não dá oportunidade porque tem medo de perder a cliente? Vou te explicar uma coisa, Mimi. A gente tem que tirar o nosso cifrão. E se a pessoa que tu tá atendendo, a tua cliente, precisar da oportunidade, se tu não der ela se tu não oferecer, alguém vai oferecer. E aí tu vai perder a iniciada e a cliente, porque ela vai pensar, poxa, ela queria só me vender e não me deu essa oportunidade de negócio. E ela vai iniciar com outra pessoa e aí começa a regra de ouro, é uma confusão. Então, menino, tira o cifrão e pensa quantos benefícios pode trazer. Tu gosta de fazer Mary Kay? Pois é, ela também pode gostar de fazer Mary Kay. Então é isso que eu te convido, a tirar o cifrão e olhar para as pessoas. E aí tu pode até perder uma cliente, mas tu vai ganhar uma amiga e uma iniciada. O problema é quando tu não oferece e aí tu perde uma cliente, uma amiga e uma iniciada. O que prejudica mais? Né? Viu só? Ai, que bom que a Mimi disse, né? De repente até tu estava pensando igual. Mas enfim, seguimos para a segunda forma de ganho, que é a carreira. E eu sou apaixonada pela carreira e vou te dizer por quê. Por que eu nunca tive esse pensamento aqui, ó? Primeiro, porque eu gosto de dar oportunidade para as pessoas assim como eu tive. Porque se não fosse Mary Kay, eu tenho certeza que eu não conseguiria transformar a minha vida. Então eu sou extremamente grata a Neymar e ao negócio, a Mary Kay Ash, por ter deixado esse legado, essa empresa maravilhosa que é reconhecida no mundo todo como uma das melhores empresas para uma mulher trabalhar. E a carreira, gente, eu penso que é assim, quando eu trabalho com a venda, eu preciso estar no campo, eu preciso estar o tempo todo ali vendendo, né? Eu tenho que estar atendendo a cliente, não tem problema. Mas tu já pensou que às vezes tu quer tirar umas férias, que às vezes tu quer ter um pouco mais tempo de repente com teus filhos, que às vezes tu pode adoecer. E aí é que tá a carreira.
porque eu posso não ganhar um grande bônus com uma iniciada, 3 iniciadas, 5 iniciadas, mas quando o meu grupo vai crescendo, eu vou ter esse privilégio de poder escolher o meu tempo, de poder às vezes sair de férias, ter esse tempo para mim. Por quê? Se eu inicio a Mimi, tá? Ela já é iniciada, ela tem alguns meses, vocês puderam ver, mas eu iniciei a Mimi, treinei a Mimi. Passei tudo o que eu sabia para Mimi, ensinei ela a fazer tudo de Mary Kay, fazer as sessões, as vendas, as cobranças, planejamento. A Mimi aprendeu, ela segue trabalhando para realizar o sonho dela. E aí aquele meu trabalho que eu investi vai seguir. Então é como se fosse um empreendimento, né? As pessoas tu investe o teu tempo naquele primeiro momento e depois as pessoas naturalmente seguem. E assim gradativamente. Então a carreira é aquele investimento a longo prazo que normalmente, presta atenção, a maioria das pessoas não fazem. São poucas pessoas hoje que conseguem ou têm um planejamento financeiro que investem em algo que vá render. Então tem toda essa cultura que a gente tem que mudar, né? Porque o que acontece normalmente? A gente começa o mês já correndo atrás, então o que a gente pensa? Que a venda traz a lucratividade, a venda que vai realizar os teus sonhos, vai, mas a carreira também, e vai te agregar, além de clientes, novas consultoras, vai te agregar realizar sonhos, ser uma ferramenta de transformação da vida das pessoas, tu possibilita que as pessoas tenham uma oportunidade assim como tu tem. Isso é a carreira. E hoje, gente, eu não imaginava, mas tem milhares de pessoas que a partir do meu sim hoje fazem Mary Kay. Isso é lindo. E isso é o que brilha meus olhos, é saber que uma dona de casa se descobriu como uma empresária, que uma pessoa com baixa estima aumentou sua autoestima. Isso agrega muito mais que o financeiro. A gente, claro, a maioria começa em relação ao financeiro, né? Outras não, outras realmente são apaixonadas pelo negócio e fazem, mas a maioria é uma questão financeira. Então, eu penso que a carreira, gente, ela te engrandece espiritualmente, porque ela te desafia a pensar no outro sempre. A Mimi, peraí. A Mimi, ai, Mimi, por favor, Mimi. A Mimi disse que ela não serve para liderar, que ela também não gosta de trabalhar com meta. Mimi, vou te falar um negócio, como é que tu não serve para liderar, Mimi? Tu lidera a tua vida, guria? Ah, mais ou menos? Ah, mas tu lidera. E tu tá disposta a aprender? Tá disposta a aprender? Ah, eu vi, tu me acompanha. Sim, ela disse que é disposta a aprender. Então tudo se aprende, gente. A questão é, será que esse teu medo aí é muito maior que o teu sonho? Eu acho que não, Mimi, eu tô aqui para te ensinar. Tu não trabalha com meta? Ah, tá. Mimi, tu não aprendeu a caminhar? Aprendeu, né? Pois é, quando tu era bebê tu tinha a meta de caminhar. Tu aprendeu a te alimentar? Pois é, porque tu tinha a meta de sobreviver. Tu não aprendeu a falar? Ah, tá, esse é muito pouco. Então, gente, na verdade o ser humano, ele é feito de meta desde o momento que ele está lá no útero, ele precisa sobreviver, e ele precisa nascer, e ele precisa crescer. A meta faz parte da nossa vida, é a forma que a gente vê. Então, Mimi, dá para trabalhar com meta sim, porque tu faz isso todos os dias, desde o momento que tu acorda até onde tu vai dormir. É uma meta, tá? E o medo, como eu disse em outros vídeos, a gente tem. Mas a gente tem que ter mais coragem de realizar os nossos sonhos e transformar a vida das pessoas, certo? Então, um negócio independente, tu pode usar as duas vias de ganho, a venda, de uma forma organizada e planejada, resumindo para vocês, né? Fazendo aquela quanto eu quero ganhar, quanto eu preciso ou quanto faz sentido eu ganhar, separa por semana, por dia, faz as 6 coisas importantes Mary Kay por dia, e também a carreira que pode te trazer, então, também esses bônus de iniciada e te trazer uma possibilidade infinita de crescer. E isso também me chamou muita atenção, porque eu não gosto de limites, eu não gosto que alguém me diga o que eu tenho que fazer, eu gosto de ser independente, eu tenho certeza que tu também gosta disso, de ser independente, de mandar na tua vida, de escolher, né, ter as tuas escolhas e que Deus sempre abençoa, graças a Deus, né, sempre com a vontade dele, com certeza. Então assim se constrói um negócio independente. Assiste lá, Organização Financeira, quem mais? Como Ser Estrela.
a minha história de sucesso, assiste tudo isso aí que vai te ajudar a ter um negócio independente, certo? Um beijo. Mimi, quer falar mais alguma coisa? Não, Mimi agora disse que adorou, gostou muito das minhas dicas, que bom que alguém gostou. E se tu gostou, dá um like, me segue, compartilha, viu? Me segue lá no Instagram, no Facebook. E se tu tiver alguma dúvida, também comenta aí, que eu espero poder te ajudar nos outros vídeos e tirar essa tua dúvida, tá? Um beijo, fica com Deus, sucesso, realize os seus sonhos.